Bom, então vamos lá, para essa nossa primeira call aqui, onde é literalmente um panorama geral, tá? Hoje a gente vai ver um panorama, desde o início, a gente vai dar um overview, para a galera poder, nesse paralelo entre uma semana e outra, né? A gente vai ficar aqui, basicamente, vão ser 5 semanas. Então, essa primeira, que é hoje, né? Que é só um panorama geral, que na verdade ela é o mais importante, que é a criação do mindset. A segunda, né? Que a gente já vai começar a falar de captação de lead, né? Para dentro do webinário. A terceira, que a gente vai falar da construção do webinário, tá? A quarta, que a gente vai falar do produto, e a quinta, que a gente vai tirar todas as dúvidas que ficaram nessas 3 semanas aqui, dentro da implementação para quem for implementar, tá? E aí, quem quiser implementar, que for trazer aqui, vai ser legal demais aí, porque a gente pode corrigir o curso do webinário, qualquer coisa que aconteça. E é isso. E eu vou fazer também alguma call individual aí para ajudar a galera que estiver implementando. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui que eu vou fazer com vocês, tá? É apresentar esse último webinário que eu construí aqui. Vou mostrar ele para vocês, como que ele foi feito. É só localizar aquele aqui. Pronto. Esse aqui, tá? Esse aqui é o último webinário que eu fiz. Basicamente, a promessa do webinário, vocês veem que eu não troquei nem o fundo do slide, né? De um outro que eu já tinha, eu mantive, cara, botei ele para rodar. Literalmente, a gente começou ele Vamos lá, foi na terça-feira passada. Então, a gente começou ele na terça-feira passada, na quinta ele já estava no ar. Então, esse webinário ele foi construído basicamente no primeiro dia, que foi terça-feira. A ideia dele, né, foi desenvolvida na terça-feira. Na quarta-feira, ele foi construído o PowerPoint. Na quinta-feira de manhã foi gravado. Na quinta-feira à tarde foram escritos comentários. E na quinta-feira à noite ele já estava rodando. Então, vocês veem que é uma coisa literalmente mais fácil de fazer do que uma VSL, né? A VSL ela demanda muito na parte de edição, ela demanda muito na parte de estruturação da cópia, ela demanda muito no desenvolvimento dela. Esse daqui é praticamente você faz um PowerPoint, né? E esse daqui é o modelo que eu gosto de usar. Não precisa ser exatamente igual, tá? Ao que está aqui. Eu vou primeiro passar esse aqui, depois eu vou explicar quais são as etapas que a gente tem dentro desse webinário, tá? Bom, a gente começa uma introdução para humanizar, né? Interagindo com o público. Logo depois que a gente acaba essa interação, a gente começa a palestra, tá? A gente para nesse slide aqui, a gente está lendo esse slide aqui, ó. O tema dessa palestra é o seguinte: como economizar até 50% de impostos do seu negócio utilizando a nova EPT de 2023, que já está em vigor. E o que é EPT, né? É a estratégia de planejamento tributário, a nova estratégia de planejamento tributário, tá? A gente utilizou isso daí como Big Idea. Por que a gente utilizou isso daí? Porque isso chama muito a atenção, né, do público que quer economizar. Ele não sabe se é uma lei, está vindo a reforma tributária, então ele não sabe se está relacionado à reforma tributária, para os empresários que já conhecem. E é meio que por esse motivo. Tá? Bom, logo em seguida que a gente começa, a gente traz alguns benefícios, a gente mostra alguns benefícios, né? Então, você quer economizar até 50% de imposto, executando passo a passo simples, acredita que os impostos fixos são inegociáveis e irredutíveis, acredita que a única forma de diminuir impostos é burlando a lei? Se você respondeu sim, você está no lugar certo. Ao final da aula, você poderá ter dado um novo rumo ao seu negócio. E preste muita atenção, você vai descobrir uma oportunidade oculta que poucos empresários estão explorando e tentaram esconder de você. Mas antes, me apresentar. Esse aqui é o especialista, tá? É bem cara mesmo de slide, assim, meio que mal feito. A ideia foi essa, porque a gente está falando aqui com um microempresário, pequeno empresário. Nos próximos minutos você vai descobrir uma oportunidade que quase ninguém está falando, né? E a gente está falando aqui da nova estratégia de planejamento tributário, né? E a pessoa, aí logo em seguida a gente vê esse slide, né? Agora você deve estar se perguntando, será que isso aí vai servir para minha empresa? Por que quase ninguém fala disso? Será que, como que funciona essa estratégia? Eu posso começar a economizar impostos a partir do próximo mês? Já dá para eu começar? Como é que é isso? Bom, são alguns brindes aqui para a gente poder segurar a pessoa até o final da aula, né? E algumas promessas que a gente faz. A gente pede para a pessoa ir para um lugar onde não tenha muita gente, tá? Para que a gente possa entrar realmente na mente da pessoa, como quando ela está assistindo a VSL, então ela fica fixa ali na nossa apresentação.
para a gente conseguir convencer ela pegar todas as ideias que são passadas dentro da apresentação, e depois sobre as perguntas e respostas, né? Então, por que a nova estratégia de planejamento tributário ela é a maior oportunidade do ano, né? Aqui a gente entrou com alguns cases, nesse aqui eu não botei os cases, tá? Mas a gente entra com vários cases aqui. Depois eu vou mostrar esse webinário gravado para vocês. Quais são os benefícios da nova estratégia? Ó, para você, para sua família, comprar casa própria, viajar com a família, trocar de carro uma vez por ano. Para a empresa, contratar mão de obra qualificada, investir em equipamento, fazer marketing para vender mais. Para os bancos, né? Você vai ter linha de crédito, juros mais baixos, facilidade de financiamento. E para o fisco, né? Você nunca mais vai precisar deixar de cumprir as obrigações, de pagar imposto, não vai ter risco de perder o patrimônio em processo de execução e ganhar prazos alongados para poder pagar os impostos, né? E quem pode se beneficiar? Todas as pequenas e médias empresas, inclusive a sua. Agora, você já sabe quais são os benefícios dessa estratégia de planejamento tributário, você deve estar se perguntando: o que eu preciso fazer para aplicar isso daí no meu negócio? Bom, ter uma gestão financeira, executar o passo a passo correto, definir as metas da empresa, querer economizar os impostos, e é só. A gente reduziu, normalmente eu boto 5 passos aqui, dessa vez a gente botou só 4. A gente viu que não precisava colocar mais, tá? Isso não é fixo, nada disso aqui é fixo, tá, gente? Não é, você pega o template, vai editando, não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar o que é cada uma dessas etapas aqui, tá? Então, resumo do que já falamos. Então, ter uma gestão financeira, executar o passo a passo correto, definir as metas da empresa, querer economizar impostos, tá? Agora, imagina você economizando até 50% de impostos todos os meses, sem sonegar, tudo dentro da lei e ainda colocando muito mais dinheiro no seu bolso. Imagina você fazendo isso no próximo mês. Você quer fazer isso? Então, digita eu quero, para gerar mais uma interação aqui. O expert aparecendo, né, bebendo uma água. Bom, benefício de economizar impostos, né? Aqui a gente botou todos os benefícios. Dificuldade de economizar, pouca gente fala disso. Quem faz não abre o jogo, os contadores não querem fazer. Literalmente isso, tá? E foi por esse motivo que eu decidi ajudar empresários como você a economizar impostos. Mas presta atenção, entreguei um conteúdo muito valioso. E aí a leitura desse slide aqui, com mais interação com o público, tá? E mesmo que você já tenha um contador e mesmo que você não entenda nada sobre imposto ou contabilidade, eu usei o mesmo nome do método que eu já tive aqui. A gente usou a mesma coisa, botou redução de imposto na prática, funcionou muito bem, o pessoal gostou, aderiu à ideia. E eu falei, pô, vou aproveitar isso aí. A gente trocou o mockup e tudo, tá? Na gravação vocês vão ver outro. Bom, vamos lá. Se você se identificou e quer economizar imposto, aqui está o caminho certo. Tá? O caminho do método RNP, tem isso, isso e aquilo. Tudo do método, e aqui a gente basicamente começa o pitching de vendas, tá? Aqui no pitching, aqui, tudo que a pessoa vai ter. O método, o checklist, que é a máquina de zerar imposto, a blindagem da malha fina, que é um outro produto, os segredos da redução de imposto, como aplicar a redução de imposto em qualquer ramo de negócio, seguindo meio que o modelo da oferta, meio não, né? Seguindo o modelo da oferta Xavier, né? E consultoria tributária individual para os 5 primeiros, aquele bônus rápido, né? Vai acabar para gerar urgência aí na galera. Bom, beleza. Basicamente um pitch de vendas tradicional aqui, tá? Não vou entrar muito no detalhe dele. Aqui a gente entrou com alguns depoimentos em vídeo que funcionam melhores, tá? Agora você tem 2 caminhos, né? Um é investir, né? E realmente executar isso aqui, e o outro é deixar tudo para lá. O valor é R$ 597. Lembrando que esse produto aqui, depois eu vou mostrar a página de venda deles, é um produto que é vendido hoje a R$ 97. Esse produto saiu de uma venda de um valor de R$ 97, o mesmo produto, para 597 por causa da estratégia do webinário. Ou seja, multiplicou 5 vezes o valor do produto, tá? Por causa da estratégia. Inscrições abertas, perguntas e respostas, e mais uma interação aqui e fecha o webinário, tá? Nossa, eu achava que era para construir um webinar era maior. A Não, cópia tinha que ser maior. não, pô. É mais fácil do que construir uma VSL, percebeu? Pois é, tô vendo isso aqui agora. Então, antes de passar aqui um segundo webinário, que eu ainda vou passar, depois a gente vai ver o vídeo dele. Não vai assistir todo, né, hoje, mas eu vou passar ele para vocês. Esse aqui está na primeira versão, a gente vai gravar outra, tá? Essa semana aí ainda saiu o novo. E aí, conforme forem saindo as novas, eu vou mandando para vocês verem também. Mas esse aqui já está com um ROI bom, já está legal e tal. Mas a gente ainda vai apertar um pouco mais os parafusos dele. O Expert ficou muito Aí nervoso, depois você só vai melhorando, né? só vou melhorando. Você troca o expert? Não, não, é o mesmo Expert. Só que às vezes o cara fica nervoso, né, cara? Ah. Aí ele Qual vai plataforma que acostumando. você usa, Vini? O cara gravar essas partes aí que tá escrito, tipo, ler, tipo, aquele slide lá que você tava compartilhando, que era, tipo, ler enquanto tá mostrando outro slide. Como que você Então, faz?
Eu utilizo, no caso, eu peço para o Expert utilizar o OBS. Todos os últimos Ah, eu gravei assim. Basicamente, cara, ele grava praticamente direto. Só na hora que está aparecendo esses slides presos conforme ele está lendo, que a gente vai lá e faz o recorte e substitui. Pode ser até no CapCut, se você quiser fazer rápido. O último a gente executou todo no CapCut. Rapidinho, cortou, fez tudo. Bem fácil. ele usa o OBS, aí ele faz tipo uma transmissão no YouTube, mostrando isso. Não, grava no próprio computador com OBS. E depois ele. Porque o webinar, não é a intenção dele é parecer que tá ao vivo, mas não tá ao vivo, né? É, grava no próprio Entendi ele. computador. Entendi. Ele vai aparecendo ali, transmitindo slide e tal, vai falando. É, E aí depois, quando tem esse slide preto aí, você edita. eu edito, exatamente. No caso aí, ele edita, né? Ele mesmo. Normalmente eu mando o Expert mesmo que edita isso aí. Os últimos dois, o próprio Expert editou. Ah, legal. Tão fácil que é. Oi? De tão fácil que é. Ah, sim, sim. Porque esses slides aí, já estamos ao vivo, a pessoa está meio que. Normalmente eu boto o computador aqui do lado. Então a pessoa está lendo aqui, ó. Já estamos ao vivo, está lendo aqui na tela do computador, ó. Você não percebe que eu estou lendo muito, tá vendo? Já estamos ao vivo. Aham. Olha só, vamos lá, gente. Vocês já estão me ouvindo bem? O áudio está ok? O vídeo está ok? Pessoal, vamos lá, digam aí no chat aí, o áudio está bom? Como é que tá aí? Vão colocando aí para eu ver se vocês estão me ouvindo direitinho, estão me vendo direitinho, tá tudo certo. Tá vendo que não dá para perceber? Aham. Não dá, não. Entendi. Eu vou botar aqui pro lado aqui que o negócio estava em cima. Ó, gente, antes de começar, tá? Digita aí no chat qual que é a cidade, o estado de vocês, qual que é a profissão de vocês, tá? Que eu quero conhecer vocês aí enquanto os atrasadinhos não chegam. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ó. Jonas, construtor de Fortaleza. Cláudia, dentista de Recife. Arthur, comerciante de gás aí no Piauí. Muito tempo que eu não vou no Piauí. Carlos falou aqui, ó. Oi, Matheus. Aqui é Carlos de Porto Alegre. Eu tenho uma empresa de refrigeração. Legal, Carlos. Empresa de refrigeração dá para a gente reduzir bastante a carga tributária dessa empresa. Vamos lá, ó. Sônia, Matheus. Olá, Matheus. Prazer em falar com você. Sou dona de um restaurante aqui em Juazeiro do Norte, Ceará. Juazeiro do Norte. Muito tempo que eu não vou aí também. Pô, a barraca do Joel. Que legal, cara. Vamos lá, Bruna, ó. Estou confiante, sou de Santa Catarina, dona de um hotel. Hotel, a gente trabalha bastante com hotel aqui. Maria de Taubaté, sou contadora. Que legal, cara, uma colega aqui. Ó, Charles, sou do Rio de Janeiro, atualmente trabalhando como Uber. A carga tributária destruiu o meu negócio. Olha só, gente. Como é que vocês veem que, às vezes, uma carga tributária excedente, ela pode até acabar com o teu negócio. Tá vendo como é que é fácil? Aham. Aí Muito você massa. pega e faz os comentários também? Os comentários são dentro do webinar Jam. Eu vou São mostrar. ocultados, né? Não, não é ocultado, é porque é a plataforma mesmo que vai colocando de acordo, tá? Ah, É tudo colocado por lá. Mas depois a gente vai ver isso. mas aí depois dá para você ver, né? Os comentários que o Lid comentou. Também dá. A plataforma ela loga, mas não aparece um para o outro, não, tá? Eu sei, eu sei. Bom, aí depois, ó, Alex, aqui tem um pequeno negócio, uma padaria. Outra aqui, Sônia, sou contadora em uma transportadora e vim aqui para aprender ainda mais. Ó, beleza, gente? Então vamos começar, vamos iniciar aqui a nossa palestra para respeitar o horário, né? E se eu puder começar, já vai colocando sim aí para mim no chat. Tá vendo que é fácil? Qualquer pessoa faz, cara, um webinário desse. Não tem mistério. Só que às vezes Sim, o sim. contador acabou ficando muito travado, entendeu? E você vai meio que interagindo, ó. Show de bola, pessoal. Ó, tô vendo aqui que o pessoal tá animado. Gente, então, sem mais delongas, vamos lá. O tema da nossa palestra hoje, tá, é como economizar até 50% dos impostos. Nisso só tá o slide na tela. Daqui para frente, vai aparecer mais algumas vezes e é só slide, é o cara lendo. Entendeu? Ah, ele nem aparece tanto Nem assim. aparece mais. Aqui, ó. Já está aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ele já não está nem aparecendo. Então só está o slide na tela. Enquanto está esse slide na tela, está esse texto sendo lido. Ó. O tema da nossa palestra é o seguinte, gente. Como economizar até 50% dos impostos do seu negócio utilizando a nova EPT de 2023, que já está em vigor. Bom, eu sei que tem muita gente ansiosa aqui, tá? A gente recebeu muitos e-mails, né? A gente recebeu muitas mensagens. E que bom que vocês tiveram a paciência de esperar, porque o conteúdo hoje vai ser de extremo valor para todos vocês, beleza?
Então, pessoal, vamos lá. Antes de começar, eu quero falar uma coisa rápida, tá? Eu imagino que a maioria de vocês aqui nunca nem ouviram falar dessa nova EPT. Na verdade, alguns de vocês nunca pensaram que poderiam reduzir a carga tributária do negócio. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, tá? Estão tentando esconder, na verdade, tentaram esconder isso daí de vocês, tá? Essa é a grande questão. E por quê, né? Vocês já vão descobrir. Bom, o que eu tenho aqui para mostrar hoje, tá? Foi escondido durante muito tempo e é feito por um grupo pequeno de pessoas. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Bom, porque o fisco ele não vai querer que você reduza a carga tributária para ele perder a arrecadação, né? E por parte aí dos escritórios de contabilidade, a maioria não quer ter trabalho com isso. Simples assim, tá? Mas isso aqui deu um rebuliço, tá? No chat, isso daqui. A mulher falou, já vai falar mal dos seus colegas. Eles não gostaram, não. Entendi. Os contadores e tal, eles não ficaram muito felizes com essa história, não. Mas ao longo do tempo, isso foi mudando, se tornando mais popular entre os empresários. Mas o grande problema que eu vejo hoje é que a maioria dos profissionais da área tributária que estão aplicando isso para os empresários não tem a experiência prática, tá? E algumas vezes até estão por aí espalhando informações erradas, né, sem sentido e até mesmo perigosas, tá? Mas se você suspeitou que o fisco e os escritórios dificultam as coisas de propósito, infelizmente, você está certo, né? E por conta disso que eu estou aqui hoje para poder mostrar como contornar isso ainda esse mês e economizar bastante aí com essa oportunidade, tá? Mas me diz uma coisa, né? Você quer economizar aí 50%, até 50% dos seus impostos, executando um passo a passo simples? Tá vendo? E o cara não está aparecendo? Cara, qualquer pessoa faz isso. Mas quando que o webinar ele vai funcionar e quando que ele vai falhar? Quando ele não tiver uma big idea encontrada por trás. Quando ele tiver uma big idea que você tirou da tua própria cabeça. E você inventou ela. Aí ele vai falhar. E é 100% chance dele falhar, tá? Ele não tem a mínima chance de dar certo. Essa é a grande questão. Para fazer o webinar dar certo, depende do que você vai prometer para o cara. Eu vou botar mais um exemplo ali de webinário, de uma vez. Eu nem ia fazer assim, eu ia primeiro dar uma passada por lá, pelos passos que estão dentro desse webinário. Mas antes de fazer isso, eu vou passar por um outro aqui. Ó. Deve estar bom. Pronto. Vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo com vocês. Ó, vamos lá, tá? Esse daqui é o outro webinário que já está rodando também, que já está convertendo legal, que é o webinário de prática em acompanhamento terapêutico, tá? Para acompanhante terapêutico, para crianças aí com autismo. Esse daqui eu fiz para o negócio da minha esposa, ó. Vamos lá. Eu coloquei isso aqui, nesse caso, porque a gente está lidando aqui com umas senhoras, assim, que elas geralmente têm 40 anos, assim, 50 anos, 60 anos, e por aí vai. Então, a gente acaba pegando gente mais velha, bem mais velha, assim, nesse webinário aqui, e fica complicado para eles, quando eles não estão vendo o chat aqui, eles converterem tão bem, eles ficam enrolados na hora de mandar mensagem. Então, por isso que a gente personalizou dessa forma aqui, ó, toda a interface do Webinar Jam, tá? Mas basicamente a introdução é muito parecida, tá? Só que aqui a gente modifica só um pouco as falas. Eu criei esse slide aqui, dando um aviso para eles, né? Para eles manterem a tela nesse formato. Inclusive, a gente botou um script, quando a pessoa vira a tela, a gente pede para ela colocar a tela em pé de novo, o celular. E é isso, tá? Ó, os 5 passos para ganhar de 2.100 a 2.700 por mês, ocupando uma das vagas obrigatórias por lei para o auxílio de crianças com autismo. Você não precisa investir, trocar de emprego ou fazer concurso, tá? Então é esse daqui. E por que esse aqui deu certo? Porque, obviamente, essas pessoas elas querem o quê? Segurança. Então a gente ofereceu aqui vagas obrigatórias por lei, tá? O que dá segurança para a pessoa. Ó, os benefícios dessas vagas, né? Ó, você quer ter uma renda complementar de 2.100 a 2.700 todos os meses? Quer trabalhar com total flexibilidade de tempo, podendo escolher o seu horário? Trabalhar com segurança em em uma das áreas, em uma das vagas, obrigatórias por lei, sem precisar de concurso público? Quer ganhar dinheiro em uma área que cresce até mesmo nas crises? Se você respondeu sim, você está no lugar certo.
Ao final dessa palestra, você terá dado um novo rumo à sua vida financeira. Mas presta atenção, você está prestes a descobrir uma oportunidade oculta que poucas pessoas estão explorando. E quem está na área não fala. Tá? Mas antes vou me apresentar. Aqui é o especialista, aí mais de 8 anos de experiência, não sei o quê, que é um médico. Nos próximos minutos, você vai ver, você vai descobrir uma oportunidade aberta que quase ninguém está explorando. Uma oportunidade oculta, mesma coisa, tá? Paraná. Eu estou falando das vagas obrigatórias por lei para auxiliar crianças com autismo. E qual que é o motivo deles esconderem isso? Por que ninguém ensina isso? Como que funciona a área? Eu preciso ter alguma qualificação para ocupar uma dessas vagas? Mesma coisa, tal. Qual o tamanho dessa área? Aí a gente começa a botar a prova. Qual o tamanho da oportunidade? Por que existem vagas obrigatórias? Quando a gente está passando por esses slides, pessoal, não é que a gente fica lendo todo o texto que está aí, tá? Pelo amor de Deus. A gente explica o que está escrito no texto. A gente não lê o texto, a gente explica, tá? Isso é mais para não esquecer, né, a pauta. E para não esquecer, e também para o cara que depois, quando a gente distribuir o slide, quando acabar o webinar, o cara saber de onde que aquilo saiu, né? Ter, às vezes, ali, cientificidade, dependendo do tipo de webinário, né? Ter algum tipo de prova, ter algum tipo de coisa que mostra que aquilo realmente existe, né? Bom, e por que existem essas vagas? Aí a gente diz ali, ó, ali, ó, a gente diz ali, ó, a RN 539 de 2022 da ANS alterou a RN tal, em 2021, ampliando as regras de cobertura do tratamento do transtorno, né? Dos transtornos globais no desenvolvimento, de modo a assegurar a obrigatoriedade do plano de saúde custear qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente. Aí, quais são os benefícios para ocupar essa vaga? Ó, uma nova profissão ou renda extra, não precisa de concurso público, total flexibilidade de tempo, remuneração acima da média. Isso aqui ganha muito bem, tá? Isso aqui paga 4, 5, 6 mil, mas é para lidar com autista, né? Mas quem pode ocupar uma dessas vagas obrigatórias por lei? Profissionais da saúde e da educação, incluindo estudantes a partir do primeiro período. Qual atividade que eu vou exercer nessa vaga? Para ocupar uma dessas vagas, você precisa ser um acompanhante terapêutico, tá? Então, o que faz um acompanhante terapêutico? A gente diz aqui o que ele faz, né? Aí mostra aqui o que ele faz, ó, para a pessoa poder ter ideia, tá? Aí pode ver que está parecendo uma babá, vocês estão percebendo? Vocês que não conhecem? Parece que é uma pessoa que fica cuidando ali da criança como se fosse uma babá, mas a gente logo quebra essa objeção. A AT não é uma babá, não é uma auxiliar, uma professora, né, um terapeuta em domicílio ou na escola. O AT não substitui nenhuma dessas coisas. O acompanhante terapêutico está ali para poder treinar com a criança as habilidades de acordo com a modalidade requerida. O AT ele não está ali como um cuidador, para fazer questões de higiene, para ensinar a criança como uma pedagoga, para fazer o trabalho de fono, né, da psicóloga ou da terapeuta ocupacional em casa ou na escola. Ele está ali para acompanhar e treinar as habilidades. Essa é uma confusão comum. Por quê? Porque entra muita gente que acha que já sabe o que é isso. Quem vai me remunerar? Aí a gente já bota, ó, acompanhante terapêutico, olha lá, quanto que ganha. Olha lá. Ó, várias vagas aí, ó. Várias vagas, ó. Várias vagas. Olha aí, ó. Olha lá. Grupo no Facebook. Vocês podem ver que tem mesmo, tá? Se vocês procurarem, vocês vão achar. Ó, vagas disponíveis, milhares de vagas abertas no mercado. Cada criança com autismo tem direito a receber um auxílio previsto por lei, tá? E essas crianças com plano de saúde têm direito a sessões ilimitadas de terapia, atendimento sem carência estendida, reembolso do plano de saúde e realização do atendimento dentro do prazo. Então, se for ordenado que o cara tem que fazer, ele já tem que fazer. E se a criança não aparecer, realizar atendimento dentro do prazo é o seguinte: se a criança não aparecer naquele dia, você recebe mesmo assim, tá? A Justiça garante um acompanhamento um acompanhante terapêutico para cada criança com autismo. Aí a gente revela aqui, lá para trás, né, a gente já falou o número de autistas que tem. Bom, o que é preciso para garantir a minha vaga? 1. Abraçar a carreira e se especializar. 2. Estar estudando ou ter se formado. Realizar uma formação prática em acompanhante terapêutico. E a gente diz que ela precisa ser realizada em um lugar reconhecido pelo MEC. E isso é verdade, tá? Porque se ela não for reconhecida pelo MEC, existe um problema, tá? Porque se ela não for reconhecida pelo MEC, o plano de saúde ele pode querer não pagar, tá? Isso daí. Então, isso daí é um problema. E ela precisa ter isso aqui, ó.
Deixa eu ver se está aqui em qual slide que eu botei. Eu boto aqui em algum lugar que a pessoa precisa ser... bom, precisa ter aba, né? Então, ela precisa ter aba que não importa, cara. É um tratamento mais comportamental, né? O pessoal fala até que é adestramento da criança. Mas precisa ter, porque isso daí é científico. E o plano de saúde só paga aquilo que é científico. Não adianta você mostrar qualquer coisa que ele não paga. Bom, resumo do que já falamos, né? Então tem que querer abraçar a carreira, se especializar, né? Estar estudando ou estar formado numa das áreas de educação ou saúde, né? Ter uma formação de acompanhante terapêutica reconhecida pelo MEC, querer servir e ajudar as crianças com autismo e estar apto no plano de saúde ou no SUS. Isso é o que a gente ensina, tá? Agora imagina você podendo ganhar de 2.100 a 12.000 ocupando uma das vagas obrigatórias por lei para auxiliar crianças com autismo, podendo receber por sessão, com total flexibilidade e ainda ajudando crianças. Imagine você recebendo e sendo reconhecido, recebendo o reconhecimento que sempre sonhou. Então eu digo, eu quero, mesma coisa, pá. Por isso que eu resolvi ajudar pessoas como você. Mas presta atenção, entreguei um conteúdo de extremo valor e agora eu gostaria de saber se eu posso apresentar algo de extremo valor, na verdade. Bom, mesmo que você nunca tenha trabalhado com crianças com autismo, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, a única formação online prática do Brasil, do zero à profissionalização. Aí a gente começa a apresentar aqui, ó, a formação. E aí começa a formação em acompanhante terapêutico, passo a passo para garantir a vaga, porque a pessoa fala, pô, mas será que eu vou conseguir? Será que tem essas vagas? O curso de Expert em Autismo, se a pessoa falar, pô, mas eu não sei nada sobre autismo, é uma oferta Xavier, tá? Mas como é que eu vou conseguir trabalhar nessa área se essa área, o plano de saúde vai querer me pagar, por quê? Então tem a certificação de aba para acompanhante terapêutico. Nos detalhes aqui, entre esses slides pretos aqui, ele tem as explicações, tá aí dentro dos slides aqui, mas eu não vou ler elas, não. Depois vocês vão conseguir ler. O programa de vagas para acompanhantes terapêuticos, tá? E acesso irrestrito ao grupo VIP de AT. 3.780, a gente faz aqui por 1.499 e termina em 597. Para 30 pessoas, para criar uma urgência da pessoa pegar logo, né? Escassez. Certificado reconhecido pelo MEC. Aqui estão depoimentos. Cara, um monte aqui. Agora você tem duas opções. Pegar o que ouviu, é a dualidade, né? A polaridade, como alguns chamam. Bom, essa formação não é para você que quer aumentar de renda, né, não quer aumentar a renda, acredita em fórmula mágica. Mesma coisa, tá? E aí, beleza. Inscrições abertas. Ó, aqui a gente tem que mostrar nesse detalhe onde é que está o botão para a pessoa. Cara, toda a interface aqui do Webinar ela foi customizada, tá? Por causa desse produto aqui. Porque é um público muito complicado, assim, ele não entende de internet. Bom, perguntas e respostas, né? Posso pagar no Pix? É o FAQ, né? Seguindo o padrão da oferta. E aqui aquele finalzinho, né? Ele se despede aqui e a gente deixa essa tela aqui, ó. Vamos direcionar você para o grupo do WhatsApp com as vagas exclusivas. Nesse caso aqui, a gente joga a pessoa para dentro de um grupo onde a gente fica postando vaga toda semana. E aí, o que que acontece? O cara ele fica maluco, né? Porque ele cai dentro do grupo e ele fica toda hora vendo, soltando vaga lá dentro e ele não tem a formação. Entendeu? E as outras formações que tem na internet, praticamente nenhuma tem essa questão de ser reconhecida pelo MEC. Aí fica gerando desejo na pessoa. Fica o tempo todo. Eles ficam malucos, aí acabam comprando. Caramba. Eu percebi que no webinar o que, o porquê é bem no comecinho, depois é só bater em desejo, né? Fica criando a necessidade para a pessoa querer comprar. Agora eu vou lá pro iPad, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui quais que são as etapas, claramente, tá? Desse webinar. Já está aparecendo aí, né, o iPad. Ah, Eu sim, vou tá certo. Tá. Eu vou resumir ela aqui para vocês.
tudo que tem dentro do corpo do webinário, tá? Primeiro, obviamente, a gente faz a captação, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Isso aqui é o mais fácil. Só que essa captação ela só vai funcionar se a gente tiver o mais importante do webinar, tá? Que é a Big Idea. Um webinar sem a Big Idea, ele não serve para nada. Ele não vira, tá? A menos que você esteja vendendo produto, né? Aí vai virar. Mas se você estiver vendendo com base no desejo ou de uma necessidade, ou até mesmo para um público totalmente inconsciente, você vai precisar ter uma Big Idea. Por exemplo, É, nada vende sem ideia, né? nada vende sem ideia. Porque é você colocar essa ideia na cabeça da pessoa. Então, depois da captação, né, a gente recebe a pessoa no webinário. Vou colocar assim. Quais que são os passos, né? Quando a gente recebe a pessoa? Primeiro, a gente faz uma introdução, onde a gente interage com a pessoa. Depois, a gente se apresenta, tá? Nessa introdução, a gente mostra como que aquilo é único. Isso daqui é basicamente como a lead da VSL, tá? Revela o que está por vir. E além de revelar o que está por vir, cria curiosidade. É igual é a lead, tá? Só que muito mais fácil, mais simplificada, tá? Depois que a gente faz isso daqui, o próximo passo é a gente se apresentar. Então, apresenta o especialista. Esse especialista, gente, ele pode, ele pode ter dois perfis diferentes, tá? Ah, mas como assim dois perfis diferentes? Vou explicar. Ele pode ser já realmente um expert, tá? Como assim, um expert? É tipo como tá ali naquela apresentação, um médico, na outra ali um contador, e por aí vai, tá? Mas ele também pode ser um expert de uma outra classe, que, na minha opinião, é muito bom também, converte muito bem, né? Que é o expert por um acaso. Por que isso aqui? É a pessoa que recebeu um chamado. É igual na VSL. É, é aquela categoria de VSL onde a pessoa ela entra numa jornada do herói. Isso daí, até quando vocês estão criando VSL, você tem que se atentar muito a isso, tá? Porque quando você pega um expert, o expert ele não é a pessoa no momento inicial, antes de estar transformada, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vendo transformação, tudo bem, mas se você vender a transformação a partir de um expert, de um médico, alguma coisa assim, a história é outra. Então, você tem que sempre se atentar a isso daí quando você faz a VSL. Aqui no webinário, eu não vou entrar no detalhe disso da VSL, mas aqui no webinário não é diferente, tá? Não é diferente. Então, a gente tem o expert. Então, a gente apresenta o especialista. Nessa apresentação aqui do especialista, obviamente, é para criar autoridade, tá? Vou colocar essa. Vou colocar aqui. Cara, isso aqui eu estou botando lead aqui é só para fazer referência. Não é que isso aqui é a lead, tá? Igual da VSL. É só para fazer referência. Depois que a gente passa desse passo, tá? De apresentar o expert, né? A gente eu tô resumindo, tá? Dentro dessa introdução aqui, para vocês têm que ficar claro aqui para vocês que a gente apresenta o que que é, a gente faz a promessa, tá? Que é onde a gente diz, hoje a gente vai aprender os 5 passos para você poder ganhar de 2.100 a 12.700 por mês, ocupando uma das vagas obrigatórias por lei. Tá tudo aqui dentro, tá dentro dessa introdução, tá? Essa introdução tem a promessa, tá tudo aqui dentro. Só que eu só vou dar um panorama aqui para vocês, tá? Vou até colocar isso aqui embaixo, só para a gente não esquecer, tá? Então, revela o que está por vir. Aqui tem a promessa. Aí já nesse começo aí já vai revelar o que e o porquê, né?
Tem os benefícios principais. Na verdade, ele é muito mais assim, óbvio que dentro dessa promessa a gente tem embutido, né, o que que ela vai ter que fazer, porque a gente diz, olha, são os 5 passos para ganhar de X a Y, ocupando uma das vagas obrigatórias por lei para crianças com autismo, mas ela fala, tá, mas por que que existem essas vagas? Ele ainda não sabe aqui, tá? Então a gente tem que ficar bem antenado nisso. Por quê? Porque aqui a gente diz o que que é nessa promessa, tá? E a gente apresenta quais são os benefícios principais que ele vai ter, tá? Mas a gente ainda não fala por que que ele vai receber disso daí, né? Ele fica, pô, encucado, né? Tipo, cara, por que esses caras vão me pagar? Pô, por que que eu não vou precisar investir? Por que que eu não vou precisar trocar de emprego ou não vou precisar fazer concurso? Se existem vagas obrigatórias, o que que é isso? Né? Ele fica muito curioso, ele quer saber o que que é. Ah, entendi. Sacou? Aham. Depois. Você, Oi? você vai falar, tipo, o que sem falar o como. Exato. Não fala, exatamente, que é o porquê, né? Porquê barra como. Aham. Por que que vão pagar ele? Ele quer saber. Ele sabe o que que ele vai ter que fazer já, ele vai auxiliar essas crianças, mas também não sabe no detalhe, eu vou auxiliar como, o que que eu vou fazer, né? Exatamente. É muito curioso, tá? Normalmente os webinários são assim. A gente deixa o cara muito curioso. Lá no outro que eu mostrei, né? Eu vou falar só desses dois que eu mostrei. Quando a gente fala que o cara vai economizar 50% de impostos com a nova EPT, a gente está usando um pouco daquela característica da lead do mistério. A gente carrega o mistério aqui dentro, tá? Eu vou até botar isso aqui. A gente carrega um pouco do mistério. E o webinário, mesmo se você estiver vendendo produto através do webinário, né? Às vezes um curso mesmo, que o cara sabe que é um curso que está por trás, logo na largada, você ainda assim vai precisar ter um mistério para você conseguir segurar a pessoa lá dentro, tá? Isso é muito importante. Eu vou apagar isso aqui, mas eu fiz só para deixar comentado. Bom, depois que a gente sai daqui, a gente apresenta qual que é a oportunidade, tá? Deixa eu ver aqui a cor preto. Ó, eu vou colocar aqui como se fossem passos, tá? Passo 1, passo 2, passo 3. Então, qual que é o passo 3? Apresentação da oportunidade. O passo 3, e eu já vou botar aqui embaixo escrito passo 4, e eu vou explicar o motivo, tá? Apresenta os benefícios. Galera, isso aqui nem sempre vai seguir essa exata sequência, tá? Às vezes a gente vai apresentar os benefícios aqui, tá? Depois eu vou explicar por quê. Às vezes a gente vai apresentar os benefícios aqui, tá? Isso daí vai depender do que é que a gente está falando. Deixa eu até ver se nesse que eu coloquei aqui, nos que eu mostrei para vocês, se eu chego a inverter. Eu acho que sim. Não. Nesse daqui eu fiz na sequência, nessa sequência que eu botei aqui. Não. Bom, mas não tem problema. Às vezes isso aqui é invertido, tá? Bom, vamos lá. Depois, nesse terceiro passo, a gente apresenta a oportunidade. Então, sobre o que que a gente vai falar? O que que é aquilo, né? Por exemplo, da perícia judicial. Então, a gente coloca aqui, ó. Estou falando da perícia judicial. Eu vou botar alguns aqui, tá? Estou falando o tema. É, pode ser, como eu falei, né? Perícia, plano de regularização,
Estou falando de planejamento tributário. Estou falando. Deixa eu ver como é que eu coloquei no outro que eu já até. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui para ficar igual. Ah, tá. Esse outro. Estou falando das vagas obrigatórias. Esse aqui eu não conto qual é a área. Eu poderia dizer que eu estou falando de assistente terapêutico, só que o grande problema de falar nesse momento, inclusive eu fiz um teste, tá? Nesse específico aqui, quando a gente dizia que a gente estava falando de assistência terapêutica, a galera saía, porque tinha uma galera que tinha objeção com isso, porque a gente estava pegando gente da área da saúde, gente da área da educação, os professores de escola, eles lidam muito com assistente terapêutico dentro da sala de aula, então ele acha que já sabe o que que é, quando na verdade ele não sabe. Logo em seguida, a gente apresenta os principais benefícios, tá? Quais benefícios são esses, né? Eu vou seguir meio que aqui o que eu coloquei nos slides, tá? Então, por exemplo, aqui geralmente eu uso isso, tá? Nova profissão, ou renda extra. Claro que vai depender do projeto, tá? Tanto que ali cada um é diferente. Trabalhar de onde quiser. é, é, Remuneração acima da média. Esses benefícios é mais para gerar desejo também, né? Cara, isso aqui é uma das coisas principais, tá? Isso daqui É como se fosse, deixar esse patrão chato, essas é paradas. isso, exato. Flexibilidade de tempo, Você está tocando nos desejos da pessoa, do público-alvo. isso. E por aí vai, tá? Bom, logo em seguida, quando você mostra esse tanto de vantagem para o cara, né, vem o quinto passo. Apagar isso aqui. Vem o quinto passo. Qual que é o quinto passo, né? Mas para quem é? No sentido, tá? No sentido de eu posso. Por que que é no sentido de eu posso? Porque geralmente, tá? Eu, pelo menos, eu coloco oportunidades que são absurdas para a pessoa. Então, é uma coisa que, pô, o cara meio que fica com aquela coisa de é bom demais para ser verdade. Não, não para ser verdade, né? Para ser para mim. Então ele tem essa coisa, ele fica tipo, ele tem que ficar tipo, caraca, será que eu posso? Será que eu vou poder? Será que isso daí é para mim? Ele fica com essa coisa na cabeça. Ele se acha incapaz, né? Ele acha que, pô, pode ser, é muito fora da curva. Tipo, como que eu nunca ouvi falar nisso, cara? Será que eu vou precisar ter alguma. O que que eu vou precisar fazer, cara, para entrar nisso daí? Precisar ter alguma formação, algum curso? Eu vou ter que fazer uma pós-graduação? Vou ter que fazer um mestrado? Como que eu entro nessa área? Geral- Mas isso aí você tem que fazer rápido, para ele não sair também, né? Para ele não sair também e para ele saber que aquilo é para ele, né? Normalmente, onde que ele já sabe que é para ele? Aqui na introdução. Por quê? Por causa dos comentários que são colocados aqui na introdução. Então, tem vários comentários aqui que já indicam que aquilo é para ele, aqui na introdução. Já tem vários. Ah, entendi. Vai ser tipo assim, eu sou gari, eu posso fazer isso, aí ele vai falar, pode. Vai enquadrar todo mundo que pode, Boto fé. tá? Depois desse passo aqui, tá? E aí vai depender.
do webinário, a gente começa a ter algumas, vamos dizer assim, variáveis, tá? Que vão ajudar a gente a balizar o que a gente vai mostrar aqui depois. Vão ter alguns webinários que vão ter o que eu vou falar agora, vão ter outros que não vão ter, tá? Essa é a questão. Alguns, nesse momento aqui, que seria o passo 6, tá? Que, na verdade, eu vou até colocar como passo 5. 5 não, porque não seria o 5, seria a parte desse anterior. Desse anterior não, do 3 aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou organizar de uma forma diferente. Vou dizer que é o passo 6. E a gente tem variáveis do passo 6. Nesse passo 6 aqui, às vezes, a gente vai precisar mostrar o que ele vai ter que fazer, tá? Ele quer saber. Aqui que entra até isso daí. O que ele vai ter que fazer e por que ele vai ter que fazer. Tá? E aí, depois, logo em seguida, eu já vou colocar a sequência aqui, que essa aqui é uma das principais partes. Essa parte aqui ela é muito importante, essa parte 8. Eu vou explicar essas anteriores aqui, mas só para eu já deixar a linha de raciocínio, que o que ele precisa, né? O que ele precisa para poder entrar naquilo. Até aqui, antes de chegar nesse ponto aqui, vai estar tudo tranquilo para ele. Ele vai assistindo, ele vai meio que interagindo, meio não, né? Ele vai interagindo ali no chat, mas nesse exato momento aqui vai aparecer uma complexidade. E é especificamente essa complexidade aqui que vai fazer ele comprar, tá? Que vai aparecer nesse ponto aqui. E aí eu já vou explicar. Bom, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Ele quer saber, pô, o que eu vou ter que fazer? No caso do acompanhante terapêutico lá, a gente mostra, olha, você vai ser um acompanhante terapêutico, você vai ajudar as crianças nisso, nisso, naquilo. No caso da perícia judicial, o que eu vou ter que fazer? Você vai ser um perito judicial, você vai ter que ajudar o juiz a decidir os casos. No caso da regularização de imóveis, o que eu vou ter que fazer? Eu dou um passo a passo para a pessoa. Vou mostrar isso tudo aqui ainda para vocês, tá? Não hoje, né? Conforme a gente for avançando na parte interna aí do webinário. Hoje a gente vai. É um panorama, é um overview. Nessa parte 6, então, do que eu vou ter que fazer, às vezes a gente vai mostrar um passo a passo de tudo que ele vai ter que fazer. Olha, você vai ter que encontrar seu cliente, você encontrou seu cliente, você vai ter que solicitar algum tipo de documentação para ele, você solicitou, vai correr um prazo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para que no final a gente possa dizer, olha, tá vendo como é que é fácil você fazer isso? Ele fala, realmente é fácil, tá? E por que eu vou ter que fazer? No caso, por exemplo, da perícia judicial, a gente diz que é porque o juiz, ele, por exemplo, não entende de todas as áreas, não entende de medicina, não entende de corretagem, não entende de nutrição, né? Ele não entende de contabilidade, ele não entende de muita coisa, né? De várias áreas que existem. Ele não entende de fisioterapia, né? Pode ter acontecido algum problema ali. Bom, e é isso, tá? De marketing digital, por exemplo, ele não entende. Então é isso, tá? Então por que eu vou ter que fazer, né? No caso da perícia judicial, é porque o juiz não entende, né? No caso, por exemplo, do acompanhante terapêutico, a gente explica por que a criança precisa de um acompanhante terapêutico, né? Então por que ele vai ter que fazer aquilo, né? E por na verdade, desculpa, por que os planos de saúde estão pagando, né? É isso que a gente explica, porque existe uma lei. Então é aqui, a gente coloca isso. Então, eu vou anotar aqui esses, tá? Por que os planos estão pagando?
Bom, sempre vai precisar ter essa pergunta, tá? E o que que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai ser um perito judicial, um perito. E ele vai querer saber, tal, o que que faz isso daí? Por isso que às vezes a gente tem que exemplificar o que que faz, mostrando um passo a passo funcional, né? No caso do acompanhante terapêutico, a mesma coisa. Ele quer saber o que que faz. Mesma coisa. No caso, como a gente mexe com um público que ele está meio no entorno disso, aqui a gente quebra a objeção nesse caso daqui. A gente volta e meia vai ter que fazer isso, tá? Bom, e aqui é que está a cereja do bolo. É bem nesse número 8 aqui, tá? Eu vou até compartilhar aqui de novo com vocês é, os slides para reforçar aí na mente de vocês. Olha só o passo 8 aqui, ó. O que que eu preciso para garantir a minha vaga, tá? Passo 1, abraçar a carreira e se especializar. O mercado não é para quem está atrás de dinheiro fácil. Há muito trabalho e demanda para quem se dedicar a realizar um bom trabalho. Passo 2, está estudando ou ter se formado na área de saúde ou na área de educação, que já é quem a gente já captou. O cara fala, caraca, sou eu mesmo. Esse primeiro aqui, caramba, sou eu mesmo. O 3, realizar uma formação prática em acompanhante terapêutico. Você deve realizar uma formação reconhecida pelo MEC na área de acompanhante terapêutico. Em média, uma formação é concluída em 28 dias e você se torna apto e pronto para atuar na área. Isso aqui é muito importante, tá? Porque o cara vai falar, caramba, então agora eu vou ter que fazer uma faculdade? É isso. Foi bom. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar para lá, na verdade. Ah, tá. Vou passar só os outros aqui. Querer ajudar as crianças e tá apto no plano de saúde. A gente cria várias necessidades aqui no cara, tá? Mas no caso, a principal é essa, tá? Então a gente diz que ele vai precisar ter uma formação. Por isso que logo em seguida, ó, a gente faz isso aqui, ó. Vamos fazer um resumo do que a gente falou, para o cara entender. Abraçar a carreira, se especializar, estar estudando na área de saúde ou de educação ou ter se formado, fazer uma formação prática em acompanhante terapêutico reconhecida pelo médico, pelo MEC. Então, isso aqui é muito importante. É isso que faz o cara comprar o curso, tá? É óbvio. Mas, então, gera necessidade, cria o problema. Problema que ele não tinha. Ele já estava todo bobo, ia entrar na área, todo felizão, e acaba quebrando a cara. Então, isso daí é esse passo 8, tá? Então, gera necessidade. Beleza. Vamos avançando. São várias perguntas que a gente vai respondendo, tá? Aqui, a gente gera necessidade, a gente cria o problema. Então, a gente avisa o que literalmente ele precisa. É a pergunta que ele se faz. Tá, agora você deve estar se perguntando, o que que eu preciso para poder entrar nessa área? Eu vou precisar de um curso, eu vou precisar de uma formação, eu vou precisar me inscrever em algum lugar, o que que eu vou precisar fazer? Onde é que isso daí vai estar? Onde que estão essas vagas? Como que eu vou entrar nelas? Aqui ele faz várias dessas perguntas, tá? É isso. É, cria a necessidade de fazer uma nova formação ou curso, tá?
Passo 9. Bora. Já no passo 9, a gente. Na verdade, deixa eu até fazer aqui um adendo ao que a gente acabou de falar, tá? A gente não pode esquecer que cada uma dessas. Uma das bases que estão por trás do webinário é o IS7, né? Então a gente o tempo todo está trabalhando o IS7. Então a gente precisa o tempo todo estar perguntando: você concorda? Faz sentido para você? E a galera no chat, sim, 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 para o cara ver uma concordância, do início ao fim, tá? A gente vai fazendo perguntas para o cara. Você já percebeu como é que é fácil? O cara, sim, viu que não é um bicho de sete cabeças? O cara, sim. Isso é importante. Bom, então vamos para o passo 9, tá? A gente vai recapitular tudo e vai fazer o cara imaginar, tá? É igual numa VSL. Depois que o cara apresenta o mecanismo, né? Onde está o mecanismo? O mecanismo está aqui, ó. Muito colado aqui, eu vou... O mecanismo está aqui. Tá bem aqui. Tá. Só se eu pulei algum detalhe. Não. Tudo certo. Então, nesse passo 9, basicamente a gente vai recapitular, tá? Tudo que a gente falou e a gente vai fazer a pessoa imaginar, tá? E confirmar. Tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ele é dividido em algumas coisas, tá? É, então, a pessoa vai recapitular. Nem vou usar essa palavra recapitular. Não, vou botar rever. Por que eu botei rever, né? Porque realmente ela vai ter que rever na própria imagem mental dela. Ela fala, caramba, eu vou precisar disso, caramba, eu vou precisar daquilo, tá, vou precisar mais isso. Então ela tem que imaginar. Por isso que logo em seguida a gente fala, agora imagina você podendo ganhar de 2.700 a 2.700, não lembro, 2.100 a 12.700 reais todos os meses, ocupando uma dessas vagas obrigatórias por lei, né? Então aqui a gente está recapitulando. Logo depois disso daqui, que a gente vai recapitular, que é igual na VSL, quando a gente está recapitulando, a gente está mostrando os benefícios também, tá? A gente mostra nessa fase aqui, porque a gente fala quais são os benefícios de estar nessa área. Depois, com os slides na mão, vocês vão ver melhor, tá? Então, é isso. Rever, né? Mostra os benefícios, eles estão aqui dentro. Mostra os benefícios. E é isso. No passo 10. Já no passo 10, a gente pede permissão para poder apresentar a nossa oportunidade, tá? Então, aqui a gente tem uma interação e aqui a gente pede permissão. Isso é muito importante, tá? Vou botar. Não é a oportunidade, é a nossa oportunidade. Vou colocar assim. Oportunidade. O método. Vou chamar assim.
O método ou o produto. Tá? Esse aqui é o passo 10. Daqui para frente, a gente basicamente vai ter. Eu vou destrinchar aqui por dentro. Tá, pede para apresentar a oportunidade. Eu vou botar aqui o passo 11, que é o pitching. Tá? Basicamente aqui, stack slide. Não vou detalhar ele hoje aqui, tá? Logo em seguida, garantia. As provas entram no 10 também, não entra? Hum? As provas As provas sociais. depois aqui da garantia. Tá. É, Aqui já pode botar as provas. Eu acho que sempre você tem que estar provando, né, velho? Hum? Sempre você tem que estar provando também, né? É, Então, mas é só no final, né, Vini, depoimento. só no final. É porque também a pessoa já acredita, né? Aí está trabalhando com o público já. A Big ID já. Você está só apresentando um novo olhar, né? Sobre. É. Quando a gente olha para as etapas, gente, só para ficar claro, tá? Se a gente fosse olhar como se fosse uma VSL, eu vou enumerar aqui para vocês, pra vocês conseguirem enxergar. Essa parte aqui eu não vou detalhar muito, porque é o que todo mundo já conhece, né? Não tem muito mistério. Dualidade aqui é quando a gente fala, você vai pelo caminho, você vai pelo caminho A agora, ou você vai esquecer tudo que você viu aqui e vai ignorar e vai continuar vivendo a vida que você vive. É isso aqui, tá? E logo depois a gente vem o FAQ. Isso aqui tudo tá embutido, de certa forma, isso daqui, ó, dentro do pitching, tá? Isso não é das etapas macro, mas eu coloco aqui assim, porque eu acho que é mais fácil a galera entender passo a passo, né? Eu acho que fica mais claro. Claro que aqui, ó, quando a gente faz o pitching, a gente pode. Deixa eu ver até onde que eu vou botar isso. Aqui, ó. Isso pode ser invertido, isso daí depende de cada um que está construindo, tá? Aqui a gente pode ter, por exemplo, tá? A urgência. Eu usei isso, tá? Porque eu digo que tem 30 vagas, no caso ali, em um, né, deles. Aí depende de quem está fazendo, depende do que é. Tem coisa que você não vai conseguir dizer que tem 30 vagas, porque o cara vai ver que não é verdade. Tem outras que o cara vai ver. Você é mais no feeling, né? É, vai depender. É, Bom, então em termos de etapa macro, né? O que a gente tem? Deixa eu ver uma cor aqui que eu não usei ainda. Esse verde feião aqui. Tá bom. Bom, a primeira está aqui, tá? Eu vou colocar como se fosse aqui uma VSL, tá? Para quem já está acostumado aí. A lead está aqui, tá? É, Aqui está. É um resumo do que vai acontecer, né? É, aqui nessa parte daqui tem existe uma conexão com o herói, só que eu não vou nem botar isso aqui, mas, cara, eu vou até fazer uma coisa diferente aqui. Vou botar no. Peraí. Depois, na revisão, vai ficar mais fácil de lembrar. Pronto, assim fica mais fácil, tá? É, Logo depois, a gente tem nessas etapas todas aqui, ó, começando daqui, tá? Começando daqui, ó, aqui, aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui onde está o mecanismo, tudo isso aqui,
até aqui, a gente tem a descoberta. A descoberta ela está em toda essa parte aqui, ó. Desde aqui, do número 4, até aqui, o número 10, tá? Depois, naturalmente, o pitching, tá? Que começa aqui. Eu vou ter que botar alguma forma ali para classificar, mas começa ali, né? E termina, obviamente, aqui. E depois o FAQ. Tá? Então, a gente tem aqui, ó. Né? Pô, como é que eu vou marcar isso aqui, né? Vai ficar meio feio o negócio. Isso aqui, ó. 2. Aqui a gente tem também. Não tem problema ficar feio, né? O que importa é o entendimento. 3. Não, é aqui em cima. Eu até me confundi aqui, ó. E ainda continua. Pronto. Três. 4 e 5. Pronto. Tá. Sendo que, se a gente, óbvio, for olhar aí a nível de uma estrutura de VSL, esse 1 e 2 aqui, ele representa a mesma coisa também, tá? Mas eu resolvi separar aqui, ó. Esses dois aqui representam a mesma coisa. E aqui em cima a gente teria uma etapa de atenção, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é importante, mas a gente só precisa entender que a gente continua seguindo o mesmo padrão, ó. Tem uma lead, né? A gente tem um especialista, a gente tem uma descoberta, a gente tem um pitching e a gente tem um FAQ, tá? Que essa aqui tudo engloba a última parte, que é o fechamento, tá? Colocaria aqui, ó, o fechamento. Não tem diferença entre um webinário, um advertorial, uma página de venda, não tem uma diferença entre uma coisa e outra, né? A gente está sempre trabalhando dentro da escala de consciência, criando uma consciência nessa pessoa sobre alguma coisa nova que a gente está mostrando. Dentro desse modelo de webinário, tá? Mesmo até se comparando aí o modelo do Russell, que depois eu vou até trazer só um panorama rápido sobre ele, mas de qualquer maneira, a gente até naquele modelo, né? A gente está criando uma consciência. Só que aquele modelo ele pega muito uma pessoa que ela está ela já está num caminho de resolver aquela determinada coisa. Ela tem uma necessidade. Normalmente, aquele webinário ele é muito mais utilizado para pessoas que têm uma necessidade, né? Até porque o Russell ele vende muito essa ideia, né? De você ter já uma dor e você entrar numa estrutura para destravar daquilo que você está literalmente travado. Ele óbvio que funciona, mas ele não trabalha tanto essa coisa de vou te apresentar uma oportunidade do zero, sem ser a partir de você estar vindo de algum lugar, né? Aqui não, aqui é literalmente você mostra uma coisa para a pessoa que ela basicamente ela está inconsciente daquilo, né? Daquela situação. E ela não está literalmente vivendo uma dificuldade X relacionada àquilo que você vai apresentar. Então, esse modelo de webinário aqui, ele é muito mais focado em você apresentar uma oportunidade nova para a pessoa, uma coisa ali meio que do zero mesmo, tá? Não é de você contar onde que ele está travado, e aí você apertar na dor de onde ele está travado, e aí você, depois disso daí, se apresentar e dizer que você também estava travado lá e que você se destravou fazendo uma jornada do herói, né? E que você descobriu algo, uma oportunidade, e a partir dessa oportunidade você descobriu
você fez um plano e você descobriu um vilão e você planejou ali um resultado que você alcançou e depois você teve uma transformação. Não é isso daqui, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso daqui literalmente nem serve para esse cenário dessa forma, tá? Não serve mesmo, assim, não é para isso. Isso aqui é para pegar um cara que ele tá ali inconsciente ou que ele tem um desejo e puxar ele para essa oportunidade nova, mostrando que ela pode realizar aquele desejo do cara, né? Às vezes de ganhar mais, às vezes de bom, não importa, tá? É isso. É só para trazer aqui um panorama, porque conforme a gente for avançando, entendendo mais, observando mais, a gente vai ver, por exemplo, eu mostrei um exemplo de economia e eu mostrei um exemplo de ganho. Depois eu vou mostrar alguns outros exemplos. Mas esses daí são os principais que a gente vai trabalhar dentro do nosso aprendizado aqui. E por que isso daí? Porque esses daí são os dois últimos que eu fiz, porque são os dois últimos que eles estão funcionando e eu acabei de fazer. Não adianta mostrar uma coisa que ela já estava hiper lapidada, que ela tem uma hiperestrutura já por trás. Porque aí a pessoa, literalmente, ela pode até achar que ela nem vai conseguir fazer, né? Então a ideia é mostrar uma coisa meio que quase como começou do zero, que foi feita de uma forma, tipo, bota na rua, vê o que acontece, cada uma dessas etapas. É isso que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Vocês têm alguma pergunta aí para poder fazer? Alguém ficou com alguma dúvida, assim? Tem alguma pergunta para fazer? Diga aí. Para mim tá bem esclarecido já. Na minha questão, mano, é mais saber mais que, tipo assim, se o webinário encaixa em qualquer modelo de negócio, como vamos supor, oferta para emagrecimento, oferta para renda extra, não só para profissional liberal, porque essa dúvida é de muita gente. Tipo assim, tem gente que pensa que o webinário é só para vender curso de advogado, de, de médico, essas paradas, entendeu? Sim. Então, por que isso daí acontece? Por causa disso aqui, ó. Bem aqui. Aí o pessoal se trava, né? Pensa que é só para isso, só que você pode abranger. Cara, você pode apresentar qualquer tipo de coisa, porque você é igualzinho uma VSL, você tem uma lead, você tem um especialista, que pode ser um especialista literalmente, ou um especialista por acaso. O especialista por acaso é o cara que recebeu o chamado, existe uma jornada do herói por trás, tá? Mas é uma jornada de encontro de uma nova oportunidade a partir de uma dor mais, como é que eu vou te explicar? Mais genérica, entendeu? Tipo, pô, me falta dinheiro. Sim, Não é sim. uma dor de eu estou tentando criar uma cópia e não estou conseguindo. Não é Pois isso. é. Ele não é, vamos supor, ele não é um, ele não é o cara mais adequado para falar sobre aquilo, ele só apareceu por acaso. Não, então, ele aprendeu por um acaso, ele recebeu um chamado, ele estava com uma dificuldade naquilo, ele aprendeu, e ele é igualzinho a outra pessoa que está do outro lado. Só que ele não fica batendo tanto naqueles detalhes, né? Da onde que o cara tá vindo. Ele fala de lá, mas ele não fica, não é igual uma VSL tipo de emagrecimento, que a pessoa ela fica batendo muito, né, em tudo que a pessoa já tentou. Aqui não fala muito sobre isso, tá? Esse tipo de webinário aqui ele é um webinário muito mais para você poder apresentar uma oportunidade, tá? Para o cara, uma nova oportunidade. Se você for tocar é mais no começo, né? Sim, Então, é no começo. se É, você for bater alguma coisa, mas eu mas, não, essa estrutura que eu uso, pode ver que não tem nada batendo em nada. aham, Mesmo quando você utilizar um cara que ele é um expert por um acaso, você vai usar isso daí na hora de que ele estiver se apresentando, você vai falar, olha, aconteceu isso, eu já tentei isso, já tinha tentado aquilo para poder resolver isso, mas até que com isso eu não consegui. Eu vou mostrar exemplo disso, tá? Durante aqui a nossa imersão. Mas esse cara daqui, ele não é, ele não é esse webinar, né, esse cara? Esse webinar, ele não é específico para isso, não é. Esse webinário, para isso, eu recomendaria, se a pessoa precisa disso, ela utilizar o webinário do Russell, entendeu? Que é um webinário muito mais complexo. E por que ele é complexo? Porque, cara, é muito simples. Eu vou exemplificar aqui, tá? Rapidamente. Bem rapidamente, tá? Ele trabalha com os 3 segredos. E esses segredos, eles são as crenças limitantes.
E essas crenças limitantes, elas são o quê? Sobre o veículo, ou seja, se aquilo funciona para ela. Vou botar assim, para mim, não é aquilo, né? É isso. A crença limitante interna. Eu vou conseguir, no sentido de eu tenho capacidade. Vou botar aqui. E a externa. Ficou meio embolado isso aqui. Aí você pensa, pô, mas esse webinário que a gente vai aprender não tem isso? Tem. Só que isso está bem aqui, ó. Bem aqui. Na hora que a gente está fazendo pitching, a gente já vai mostrando as coisas e já vai quebrando, porque o cara, esse webinário, ele só apresenta o macro. Ele não chega no detalhe da coisa durante o webinário. Ele só mostra o macro. Quando chega na hora de fazer o pitching de vendas, é que, cara, começa a surgir dúvida na cabeça do cara. Tipo, caraca, tipo, pô, quando vai explicando, né? Explica o produto, aí já surge uma dúvida do produto, a gente já quebra ela. Aí começa a contar o que que o cara vai ter que fazer meio que ali um pouco mais detalhado e tal, o que que a gente vai entregar para o cara, começa a criar dúvida na cabeça dele, a gente mostra que ele vai conseguir fazer mesmo assim. Então vai meio que quebrando todas essas crenças, tanto que eu utilizo o modelo da oferta Xavier, né? Então a gente vai quebrando todas essas crenças aqui, ó, no momento que está fazendo pitching, entendeu? Eu não vou mostrar tudo agora porque vai ficar complicado, tá? Bom, e o último segredo, que é o da crença limitante externa, se tem alguma coisa que vai limitar o cara, alguma coisa, algum impedimento, tá? Algum impedimento externo. Vou botar assim. O que que é o impedimento externo? Sei lá, a pessoa quer emagrecer e fala que todo final de semana pede comida. São coisas assim, tá? Eu não vou também. A ideia não é entrar nesse detalhe. Então, o do Russell, ele tem isso daqui. E por que que isso daqui precisa naquele modelo? Muito forte isso daqui. Porque é o que eu estava falando para vocês. A pessoa, nesse caso, ela está vindo de algum lugar. Aí você fala, mas isso não serve para apresentar uma nova oportunidade? Sim, também serve. Só que, às vezes, dependendo do tipo de público que você está falando e o tipo de produto que você vai apresentar, você ficar detalhando muito como é que a coisa acontece, fica cansativo para a pessoa, entendeu? Ela quer saber o que que eu vou ganhar com isso. O que que eu vou ganhar com isso? Então, esse tipo de webinário que eu faço aqui, eu considero que é mais fácil do que esse webinário do Russell. Agora, o que não quer dizer que você não pode ou mesclar os dois, ou utilizar esse modelo de webinário aqui primeiro, e depois que você descobrir o que está travando as pessoas de comprarem, você criar um tipo de webinário desse daqui, entendeu? Mais detalhado. Só que esse webinário aqui ele é mais complexo, porque você precisa entender perfeitamente o público. Você precisa entender realmente tudo do público. Ele depende do público, tá? De você entender o público. Esse daqui não. Porque esse daqui você está apresentando uma oportunidade dentro de uma coisa que o cara nunca viu para uma coisa que ele quer. Aumentar a renda, economizar, pode ser até para emagrecer, pode ser para tratar algum tipo de problema que ele tenha, tá? Mas que o cara não tentou aquela solução que você está dando aqui. Nunca nem ouviu falar naquilo, é uma coisa 100% nova, tá? E aí você diz que tem um maior especialista do Brasil ou um especialista que vai ensinar aquilo. É isso. Em geral, é isso. Tá? Cara, é basicamente isso, tá? Esse aqui é o corpo lá do nosso webinário. É basicamente isso. Agora, galera, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum tipo de pergunta? É bom fazer, cara, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Porque eu não tenho como saber o que que vocês não entenderam. Porque como isso daqui para mim já é, cara, igual ler e escrever, seria interessante aí que vocês apontassem, se ficou alguma dúvida. Se não ficou nenhuma, então tá beleza, a gente vai para o próximo passo.
Hoje o nosso encontro aqui ele é mais introdutório, tá? Eu vou falar um pouco agora de Big Idea, depois que a gente sair daqui. Então ficou tudo entendido? Então, beleza. Eu vou interromper aqui a gravação.